Dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Pessoal, hoje eu escolhi como tema o valor do homem. Eu vou começar com um vídeo, 5 minutos, de uma parábola do Evangelho, que eu achei que fica muito melhor a gente assistir um vídeo do que eu ficar lendo essa parábola. Então vamos passar? O homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as palavras que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando-se, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me e irei ter o meu pai. E dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou seu pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alpargas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-lhe com mãos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio meu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria dar. E saindo o pai, não estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vi, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a estudar para fazer essa palestra, eu não estava com essa parábola em foco. Mas eu comecei a procurar material, que a gente sempre faz, na internet, YouTube, né? Aí eu encontrei, né, 2 teses de doutorado e 3 de mestrado sobre essa parábola, né? Tese de teologia. Aquilo me chamou a atenção, né? Falei, mas meu Deus, que, né, coisa interessante. E assisti um vídeo do Padre Fábio falando sobre essa parábola, sobre o pastor Malafaia, sobre um orador espírita. E cada um tem um enfoque diferente dela. E eu tenho que confessar para vocês, eu precisaria de mais algum tempo para abordar com a profundidade que essa parábola merece. Eu acredito que mais uns 2 a 3 anos eu ia ficar mais ou menos. Porque essa parábola aí, e eu não entendi quando o Raul falou que essa parábola é a parábola das parábolas. Que todo o evangelho se resume nessa parábola.
Isso foi, nossa, me chamou a atenção, né? Mas é tão denso assim? E é. Tudo é simbólico nessa palavra. Cada palavra tem um significado. Mas vamos tentar colocar dentro do contexto, né? Jesus estava conversando com os fariseus e os escribas sobre a misericórdia de Deus. E ele começou a falar, né? Contar historinhas, explicar. Essa foi a primeira parábola que ele contou. Só para a gente entender, se vocês assistiram, essa parábola tem basicamente 3 personagens, né? Não é o filho mais novo, o filho mais velho e o pai, né? Só que isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, a nossa sociedade já não é tão patriarcal, o pai é que manda. Hoje em dia está bem dividido, mas há 2000 anos atrás não. O pai falava, era lei. O pai, ele tinha uma postura muito contida. Ele não andava com roupas normais, ele andava com uma túnica até os pés. Andava com uma bengala. Não tinha contato físico com os filhos. O gesto extremo de carinho de um pai seria um beijo no rosto. Os filhos, se desobedecessem ao pai, eram expulsos de casa. Então vamos começar. Esse filho mais novo chegou para o pai e falou: dá minha parte na herança que eu quero ir embora. A gente pede herança para quem? Quando que a gente recebe herança? Os meus filhos não receberam uma herança minha. Por quê? Porque eu estou vivo. Então a gente recebe herança de alguém morto. O que esse filho mais novo queria do pai? Pai, me dá dinheiro, que é o que eu quero. O senhor está morto para mim. Acende? Tá meio, mas tudo bem. Isso aí é efeito físico, é normal, viu? Aqui é normal isso. Vamos lá. Então esse filho novo, sem experiência, ele queria só esse dinheiro e viver a vida. Achava que o pai o controlava muito, que era muito rigoroso, e saiu. No relato bíblico não se fala quanto tempo esse filho ficou fora. Se foi 1, 5, 10, 15 anos. O que se fala é que ele saiu e viveu a vida que ele achava que devia viver. Ele aproveitou, usufruiu, né? Faz um relato aqui de uma vida devassa. Essa palavra devassa não é muito legal, né? Sempre recorrendo ao Aurélio, o que é vida devassa? Destituída de valores morais, de comportamento desregrado ou imoral, libertino, licencioso. Então, ele meteu o pé na jaca mesmo, né? Ele gastou todo o dinheiro, como é relatado aqui, com prostitutas, né? E, com o passar do tempo, o dinheiro acabou. Na palavra diz que veio uma grande penúria no sentido de alimentos na região. Ele não tinha o que comer e pediu emprego, algo para ele conseguir alimento. E o que ele conseguiu? Está ilustrado aqui, ficou bem, né? Bem nítido. É bom um vídeo assim, né? A gente vê a palavra acontecendo, né? Ele foi tratado de porcos. E o que simboliza esse tratar de porcos?
Naquela época, o porco era o ser mais abjeto, mais rasteiro, mais inferior. Chegou a um ponto de ele querer comer o alimento dos porcos. O nível de onde esse filho mais novo foi, desceu. Né? E aí ele lembrou do pai. Né? Aqui, na parábola ele usa um termo, né? Caiu em si. Caiu a ficha. E lembrou, puxa vida, meu pai tinha empregados lá e não faltava pão, ele tratava tão bem os empregados. Puxa, e se eu voltar lá, mas não como filho, porque eu não mereço, porque eu sei o que eu fiz, mas como empregado, será que meu pai não me aceitaria? E como o pai dele era muito bom com os empregados e conhecendo, né, o pai, ele falou, vou voltar, vou tentar. E começa o retorno do caminho à casa dele. E aí agora a gente muda o foco e vamos no foco do pai. O pai. O que o pai fez? Filho, você quer? Tudo bem. O pai respeitou, e apesar de ser uma coisa muito difícil para quem é pai, mãe, respeitou o livre-arbítrio do filho. Você quer ir? Vai. Deixou o filho ir. E ficou na espera. Porque o pai e a mãe sempre ficam na espera. E a parábola relata que o pai estava lá e percebeu que o filho estava voltando. E aí começa todo o simbolismo, né? O pai saiu correndo de encontro ao filho. Ancião não faz isso. Ancião caminha, não corre. Cobriu o filho de beijos. Não, ancião não faz isso. Dá um beijo no rosto. Deu-lhe muitos abraços. Não é um comportamento típico de um ancião da época. Mas o que a gente tem que notar é que esse pai não é um pai típico da época. A gente vai entender no simbolismo dessa parábola que esse pai é um pai especial. Mas ele, na parábola ainda diz que esse pai, vendo o filho, sentiu uma compaixão. Ele sentiu o que o filho estava sentindo. Todo aquele arrependimento, remorso, vergonha. O que será que a gente sentiria se tivesse na situação desse filho mais novo? Esse pai, ele não falou nada. Ele não deu, como é que é? Lição de moral, chamou atenção. Eu te falei, eu te disse, agora que você precisa, que você não tem nada, você vem. O que esse pai fez? Recebeu ele amorosamente. E continua o simbolismo. Imagine os trajes que ele estava. Como é que ele estava? Pediu para pegar uma roupa para ele. Ele estava descalço. Pediu para pegar calçado para ele. E pediu para pegar um anel. O anel, símbolo da aliança do pai. O anel que simbolizava ele como filho do pai. E o pai muito contente. Muito contente. Falou, vamos comemorar esse filho que retornou, que ele estava morto para a gente, ele não existia mais. Mandou matar um novilho cevado, né, gordinho, né, especial. E começaram a festejar, todo mundo contente.
Aí a gente pega e muda o foco agora. O foco para o filho mais velho. O filho mais velho, desde o início, acompanhava o pai, seguia o ordenamento que o pai determinava. Era um filho fiel, um filho obediente. Né? Ele cumpria as normas legais, vamos dizer assim. Né? Mas quando o filho chega e vê aquela festa, ele, não, mas o que está acontecendo? Ele pergunta, né, para o empregado, o que está acontecendo? Ele fala, seu irmão voltou com saúde, e o seu pai pediu para matar um novilho e a gente está comemorando. O filho, o que aconteceu com ele? Ele ficou contente? Não, né? Você sabe que eu já vi essa palavra outras vezes. E eu achava que esse filho mais velho, ele tinha uma certa razão, né? Pô, mas ele ficou junto com o pai, tudo, chega o outro, comemora e... Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai tentando aprofundar mais, sabe? Porque é como se fosse camadas de profundidade de conhecimento. E hoje, né, eu vejo que esse filho mais velho, nesse momento, foi feito um teste, uma prova com ele. E ele não se saiu bem. Ele mostrou quem realmente ele era. Egoísta. Um filho egoísta. E o pai ainda, como ele não queria entrar em casa, suplica para ele entrar. Pede várias vezes, implora, filho, vamos entrar. E ele fala, pai, eu te descer, fez tudo, nunca desobedeci, você nunca me deu um cabritinho para me matar com meus amigos, fazer uma churrascada. Meu irmão que, puxa vida, pegou a parte dele, da herança, gastou com prostitutas, e agora você recebe ele assim, com festa. Ele não entendia. Por quê? Por que ele merece mais que eu? Né? Tentando sentir o que esse filho mais velho estava sentindo. E que o pai falou, filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Você sempre está comigo aqui, meu companheiro. Mas seu irmão, ele estava perdido. Estava morto. Voltou. Vamos comemorar isso, filho. Quem é o personagem principal dessa história? O filho mais novo, o filho mais velho, o pai? Quem? Quem? O pai? Vocês acham que é o pai? Hã? Vocês acham que é o pai? Não? Sim? Falou tão baixinho que eu nem sei nem quem falou. Mas quem falou, falou corretamente. É o pai. Você? Você tem futuro, hein? Você tem futuro. E quem é esse pai? Quem esse pai simboliza? Quem que é esse pai? Quem que é o nosso pai? Deus? Eu estou gostando. Você quer vir aqui ajudar eu? Porque essa turma é muito fraca. Pô, você é ponta firme. Estou gostando de você, pai. É Deus. Realmente é Deus. Quem é o filho mais novo ou o filho mais velho? Quem que é? Nós. Todos nós. Mas um parênteses que eu faço aqui, que os dois filhos imperfeitos, né? Um orgulhoso, egoísta,
E o outro deu umas cabeçadas e parece que agora está querendo acertar. O que a gente destaca aqui é o quê? É a recepção amorosa de Deus. Naquela época, que um filho fizesse desse filho mais novo, ele nunca mais seria recebido em casa. Nunca. O que não acontece com Deus. Deus, independente do que a gente fizer, da pior coisa que vocês possam imaginar, a pior coisa, Deus sempre está de braços abertos. Isso vocês podem ter certeza. Tanto que, numa dessas teses que eu li, o cara ele fala que, né, o nome da tese dele é Deus em busca do homem. Deus em busca do homem. Deus tentando trazer o homem próximo de si. E dessa parábola a gente pode... Tem tantas lições, desde o filho mais novo que se afastou do pai. E se afastando de Deus, ele descobriu o sofrimento, a dor. E aí ele, caindo em si, viu que próximo ao pai e que ele era feliz. Mas a gente não dá valor porque a gente tem, não é assim? O ser humano não é assim? A gente não dá valor porque a gente tem. Não dá. Dá quando perde. E foi o que aconteceu com ele. O filho mais velho, a gente pode dizer que na época, né, na representação da parábola, o filho mais velho representava os fariseus e os escribas, os doutores da lei, quem conheciam todo o regulamento jurídico, as normas morais. A gente pode dizer que nós espíritas aqui somos os filhos mais velhos. Nós não somos os filhos mais velhos. A gente não conhece as leis morais. E a gente as aplica como se deve aplicar. A gente coloca isso dentro da gente, a gente interioriza isso. Ou ela está só aqui na nossa pele? Ou está igual esse palestrante que fala para vocês aqui? E será que eu faço tudo o que eu estou falando? Não, não faço. Eu sou igual a vocês. Essa parábola, ela nos fala da evolução do homem. Na caminhada que a gente faz, dia a dia, batendo cabeça, e o Pai nos dando oportunidade, nos acolhendo, e a gente fala, Pai, dá minha herança, e a gente vai embora. E volta de novo. E sempre fazendo isso. E sempre o Pai nos acolhendo, de uma maneira amorosa, né? Um outro termo que eu achei muito interessante, né? Que não é um Deus julgador. Quem julga? Julga é juiz, não é? Se define que está certo, se está errado, aplica uma pena. Não é assim? Não é um Deus julgador. É um Deus legislador, no sentido nobre da palavra. Ele estabeleceu as normas, as condutas, as leis naturais, as leis morais. E a gente se afastando dela vai ter a consequência natural, que é a dor, o sofrimento, a falta da felicidade. É como se Deus né? A luz, o calor, o amor, a felicidade. Quanto mais a gente se afastar de Deus, menos a gente vai ter a felicidade, o amor, o acolhimento, a realização, a felicidade plena, né? Então esse Deus legislador,
que estipulou, puxa vida, né? Ele legislou, tá? Mas o que é? Cadê essas leis? Como que funciona isso? Aí ele mandou nosso parça, Jesus, vai lá, encarna, igual um dessas criaturas que estão lá. Jesus é o governador espiritual desse planeta. E mostra para eles como é que faz. E ele nos mostrou como faz. Até hoje, né, a gente repete isso aqui. Mais de 2000 anos e a gente não entendeu ainda. Né? Se a gente não entendeu, imagina colocar em prática. Né? Como deve ser o nosso comportamento moral. Né? Porque a gente imerso nesse mundo material, isso obscurece a nossa visão. Sabe, em poucos momentos que a gente parece que tem um vislumbre do plano espiritual, de alguma coisa mais que isso aqui, ó. Porque a gente está fundado, a gente está espetado na matéria. Mas não existe só isso. A matéria é só um meio para a gente conseguir alguma coisa a mais. É uma escolinha isso daqui. E às vezes a gente se perde, né? Nesse meio, nessa escolinha, e pensa que o importante é a escolinha, que o importante é o carro, que o importante é o dinheiro, que o importante é ter um monte de namorada, e por aí vai. O importante não é isso. Vocês sabem qual é a primeira lei do materialismo? Vocês já ouviram falar disso? Não? Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar, Zé? Não? Você já fez palestra sobre esse recordo? A primeira lei do materialismo é evite a dor, evite o sofrimento. Essa é a primeira lei do materialismo. Será que essa lei é aplicada no plano espiritual? Será que a gente consegue viver sem dor, sem sofrimento? No estágio que a gente está, vamos. Será que a gente consegue? Consegue? E é difícil para a gente aceitar, né? Que a gente tem que conviver com isso que nos incomoda, como seres materiais, a dor, o sofrimento. E cada um tem o seu sofrimento. Cada um tem a sua dor. Como dizem, cada um sabe onde o sapato aperta. E como é que a gente consegue tentar se livrar ou atenuar isso, né? Será que a gente consegue viver sem dor, sem sofrimento? Não. Não consegue. Porque pessoas ligadas a nós, nossos pais, vão morrer. A gente não vai ficar feliz com isso. A gente vai sentir dor, sofrimento. Às vezes a gente passa por situações na vida, perda de emprego, situação financeira difícil, doença. A gente não tem como contornar essas situações. E isso acontece com a gente. E como a gente passa por essas situações e consegue se manter em pé? Porque se a gente naturalmente não gosta de sofrer, o sofrimento nos machuca, nos deixa incomodado, não deixa pleno. Como é que a gente consegue resolver essa questão?
como a gente lida com a dor. Alguém tem uma ideia? Toma um Advil? Neuza? Às vezes até funciona, né? Pontualmente. Mas será que a gente consegue ficar tomando? Não dá, né? Dor. Na vida material, a gente não tem muita opção. A gente não tem como fugir dela. O que a gente pode tentar é aprimorar a resistência a ela, a ser mais forte em contato com situações de sofrimento e de dor. E como é que a gente melhora essa resistência à dor? As mulheres, é conhecido, têm uma resistência maior à dor, não tem? Não é fato? Como é que a humanidade em si consegue melhorar mais ainda isso? Como? A fé. A fé. A fé no quê? A fé no quê? A fé em Deus. Tá, então a gente acreditando em Deus, isso nos ajuda a melhorar a nossa resistência à dor, a lidar melhor com isso. Será que é isso mesmo? Será que a gente confia tanto nesse Deus? Como na parábola, a gente quantas vezes já não pediu a nossa herança? Já não decretou que o nosso pai está morto? Será que a gente confia assim tanto em Deus? Porque essa fé tem que ser aquela fé assim que amanhã, às 7 horas da manhã, a gente sabe que vai ter sol. Às vezes ele pode estar escondido por uma nuvem, mas o sol está lá. É uma coisa natural, a gente sabe, não precisa pensar, é fato. Natural na gente. Será que a gente acredita, confia tanto em Deus assim? Será que a gente chegou nesse ponto? O que vocês acham? Chegou? Será que a gente acredita um pouquinho em Deus, pelo menos? Um pouquinho? Será que a gente pelo menos acredita que Ele não nos castiga? Que Ele não quer mandar a gente para o inferno, a gente fica sofrendo? Será que a gente pelo menos acredita que Deus não faz isso? Ó Deus, por quê? Por que me abandonastes? Por que faz isso comigo? Será que a gente pensa assim de vez em quando? A gente via nessa parábola como é Deus. Deus só nos acolhe, nos ajuda. Quando o pai recebeu o filho novo de volta, ele já sabia que o filho tinha plantado. Porque a experiência, imagine, né? É até difícil falar de Deus, mas a gente como pai, às vezes vê a atitude do filho e já sabe, isso daí não vai acabar bem. Imagine Deus com a gente. Ele já sabe, ó, esse meu filho vai por aí, mas isso daí não vai acabar bem. Mas a gente é teimoso, é orgulhoso, não é? Infelizmente, a gente corre de encontro à dor. A gente aprende pelo sofrimento, como esse filho mais novo. Através do afastamento do pai, do gozo da vida material, chegar no mais baixo nível possível. Aí, caiu em si e voltou ao pai. Será que a gente acredita mesmo no pai? Caiu em si, a gente caiu em si que realmente o pai
é bom, é amoroso, é acolhedor. E a gente vai de encontro ao sofrimento. Será que a gente tem consciência disso? Que a gente é responsável pelas nossas próprias dores e sofrimento? Que a gente está plantando espinho e quer colher morangos? E depois reclama: pai, por que você fez isso comigo? Ó Deus, só comigo que acontecem essas coisas? Por que o Senhor está me castigando? Será que ainda a gente não tem a maturidade de assumir os nossos erros e ver o que eu estou fazendo agora vai ter uma consequência lá no futuro? Às vezes, imerso no erro, no pecado, nos ofusca. Porque a gente, dentro da gente, está as leis morais. A gente não foi feito para ser mal, porque a gente é uma partícula de Deus. Deus não é mal. A gente, em essência, não é mal. A gente foi criado o quê? Simples e ignorante. E na nossa caminhada evolutiva que a gente vai fazendo essa atrapalhada. Vai tendo esse ônus espiritual. Então a proposta que eu faço para você é refletir. Que filho será que nós somos? Será que realmente a gente entende esse pai? A gente acredita nesse pai, confia? Não é fácil. Não é fácil, não. O fácil é eu falar, o que eu estou fazendo é fácil falar. O difícil é colocar isso dentro da gente e viver isso. Essa é a proposta. Partir do campo das palavras para o campo da ação. Nem que for inicialmente insignificantes. Porque quando você se propõe a mudar, eu falo por mim isso, eu sou complicado também. Quando a gente tenta mudar o nosso comportamento, que é automático, é instintivo, isso nos incomoda, nos machuca. É muito difícil. Uma pequena mudança que a gente tenta se controlar. Se controlar é difícil. Agora, a gente se compara ao nosso modelo, mestre e guia, que é Jesus. A gente está um pouco longe ainda, né? A gente vê pelos evangelhos a conduta dele. E para encerrar uma coisa, né? Que hoje um amigo na prefeitura falou: puxa vida, né? Vendo a vida de Jesus, né? Tem um período na vida dele que a gente não sabe o que ele fez, né? Dos 13 aos 30 anos. O que Jesus fez, né? Antes disso tem alguns relatos, mas dos 13 aos 30. Nos 13 anos, a mãe dele, a Maria, mãe de Jesus, ela tinha, eu não lembro o nome um conhecido lá que trabalhava naqueles templos lá. E foi lá pedir, né, para ele: será que você não pega meu filho aqui, tipo estagiário do templo, para ensinando, não sei das quantas? E Jesus ficou sabendo disso, né, naturalmente. E ele perguntou para a mãe dele, né: mãe, o que você espera de mim? O que você espera de mim? Eu já estou em comunhão com o Pai. Não preciso que ninguém aqui me ensine nada. Eu não preciso ir em templos para ensinar, mas eu quero aprender sim. Eu quero aprender com meu Pai. E aos 13 aos 30, o que ele ficou fazendo? Aprendendo o ofício de carpinteiro com o pai dele. Numa demonstração bem simbólica de que é importante na nossa vida mesmo, a nossa família.
Se Jesus, que é nosso exemplo, nosso guia, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nos mostrou, valorize a sua família. Valorize a sua família. É o que você tem de mais precioso. São as situações mais difíceis que você tem que lidar. Os resgates mais dolorosos. Vamos refletir sobre esse exemplo de Jesus. A gente valorizar a nossa família. E para finalizar, né? Falei. Qual que é o valor do homem? Qual que é o nosso valor? Qual que é o nosso valor para Deus? Alguém chuta? É só para encerrar. Vou dar um exemplo bem material. Eu pego uma nota de R$100, eu pego ela, amasso, piso, jogo na lama. Quanto que vale essa nota? R$100, né? Independente do que a gente faz, a gente vai ser sempre precioso para Deus. Independente das burradas que a gente faz nessa vida, das cabeçadas, e bate a cabeça de novo e volta, a gente é muito precioso para Deus. Ele sempre nos está ali de braços abertos para nos acolher, nos abraçar, nos beijar, nos dar uma sandália para colocar nos pés, uma túnica para colocar, um anel, para mostrar a aliança que a gente tem com Ele. Só que a gente tem que ir de encontro a Deus. Deus não obriga ninguém a aceitar Ele. A gente tem que aceitar Ele. E o resto, tudo vem naturalmente, conforme a gente se aproxima e aceita essa presença desse Pai amoroso. Esse Pai que nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece. Porque a gente sozinho não é nada. Nada. Por isso que a gente vive em sociedade, para um escorar o outro. Porque a gente sozinho, a gente não para em pé. A vida é uma vida difícil. Esse planeta é um planeta de provas, de expiações, de sofrimentos e resgates. Qual que é a proposta divina? Vamos nos ajudar para tornar o negócio menos difícil, menos complicado, menos doloroso, para a gente passar por isso. Então, vamos refletir sobre o que foi dito hoje. Espero que, de alguma maneira, eu consiga tocar o coração de vocês, que a gente reflita sobre isso, especialmente quando a gente for dormir hoje, que a espiritualidade nos ajude, nos intua de alguma maneira, para a gente tentar pensar sobre qual será a proposta para mim amanhã, como eu consigo me melhorar. Tá bom? Vamos encerrar então?